Ele está de volta, chefe Fernando Meirelles. Tudo bem, Fernando? Tudo. Seja bem-vindo. Obrigadão, Sempre um prazer imenso, sempre feliz viu, também receber. estar aqui. Legal. Adorei a dica. Não é Já boa? estou com água na boca. Joia, é super gostoso e fácil, viu? Crepe recheado com salmão. Quer aprender? Já separe caderninho de receitas, anote todos os ingredientes e tem alguns truques pra gente não errar na massa do crepe. Eu, inclusive, estava até comentando aqui nos bastidores, né, Fernando? Eu quero aprender. Justamente. E a massa fica linda. Fica perfeito. Vou até trocar de lado, você fica mais à vontade? Então, O que a gente eu queria, precisa para montar? Eu queria dar a primeira dica das massas. O que, Tá. que eu tenho? A massa, eu passei a receita direitinho. São 3 xícaras de farinha de trigo, Tá. 3 ovos, 3 xícaras e meia de água. Tá. Por que essa meia mais de água? É só porque a massa não pode ficar muito grossa, tem que ficar rala para ficar fino o meu crepe, tá? Certo. Então o que, que eu faço? Aqui eu dividi. Então eu pus 1 xícara, 1 de água e 1 ovo. Eu posso reduzir assim também. Se a massa ficar um pouco grossa, é só colocar um pouquinho mais de água. Legal. Tá? E no crepe legítimo a gente coloca um pouco de sal e açúcar, tá? Então sempre essa mistura. Mas se a pessoa não quiser pôr o açúcar, põe só o sal. Legal. E é uma pitadinha mesmo. É uma pitadinha. Tá. Qual que é o segredo da massa, Tati? O lance é o seguinte, eu uso essa frigideirinha para fazer a massa de crepe, fica mais fácil. Mas uma frigideira de teflon também dá para fazer. Certo. Tá? Sem ser teflon vai ficar muito difícil para poder soltar a massa e tal. Então eu pego um papelzinho com azeite, passo na frigideirinha e depois vou fazendo a massa uma vez só na primeira, depois não precisa mais. Perfeito. Então, para uma receita para toda a família, a gente precisa de 3 xícaras de farinha de trigo, 3 xícaras e meia de água, 3 ovos. 3 ovos. E aí uma pitadinha de sal e uma pitadinha de açúcar. Justamente. Agora, aí, por exemplo, eu quero fazer um crepe vermelho. Eu pego uma água de beterraba ou um pó de beterraba e misturo. Então, se eu pegar água de beterraba, ao invés de pôr água comum, eu ponho água de beterraba. Se eu quiser fazer verde, eu coloco pó de espinafre. Se eu quiser fazer amarelo, eu ponho açafrão da terra. Ai, deve ficar lindo, não? Trabalhar com as cores. Então você pode. Por exemplo, eu faço doce, eu quero fazer uma recheada com banana, eu faço de canela. Então eu acrescento a canela na massa. Entendeu? Então fica uma massa marronzada por causa da canela. Então essa receita é legal porque ela é base para mim fazer várias cores. Eu posso brincar com as cores do crepe, entendeu? É só seguir isso. Bom, o meu molho de queijo, eu já ensinei aqui algumas vezes, não tem segredo. Eu uso 100 ml de vinho branco suave. Tá. Eu uso 200 gramas de requeijão, preferência firme, e 100 gramas de parmesão. Na receita eu coloquei 150, por quê? Porque 50 gramas eu reservo para colocar por cima para gratinar, para decorar. E o creme de leite. Eu fervo um pouco o vinho, acrescento o requeijão e o parmesão, e em seguida misturo e ponho o creme de leite. Eu vou ter esse molho aqui, que é um molho super saboroso, ó, que fica bem bonito, que é o meu molho que eu vou usar para pôr no crepe. Legal. Tá bom? Então, um molho de queijo, 100 ml de vinho branco, suave, 200 gramas de requeijão, 150 gramas do parmesão ralado, 100 para o molho e 50 gramas você reserva para depois gratinar, e 500 ml do creme de leite. Justamente. Aqui nesse caso, eu tenho essa base. Tá. Se eu quiser transformar ele em um molho de gorgonzola, eu acrescento gorgonzola. Se eu quiser um molho de 4 queijos, eu acrescento mais 3 tipos de queijo. Se eu quiser um molho de fungo, eu acrescento fungo já hidratado. Tá. Enfim, esse molho vai me dando. Um molho mostarda. É um molho coringa que a gente pode depois Justamente. Se eu fazer acrescentar outras mostarda, versões. vai dar um molho mostarda e assim vai. Tá. Então esse é um molho base. Bom, então eu já tenho a massa e já tenho o molho pronto. O meu salmão, eu não preciso temperar com antecedência, porque ele é em cubo, então ele pega o tempero rápido. Tá. Eu jogo um pouquinho de ervas finas, limão, tá? E um pouquinho de sal. Esse peixe eu estou usando salmão. Eu posso fazer isso com bacalhau, posso fazer com peixe branco, da minha preferência sem espinho, né? Mas então eu posso trocar o peixe, tá? E também, lógico que na dica eu estou fazendo com peixe, mas pode ser frango também, entendeu? Que fica bem também. Então aqui o que que eu faço? Eu vou aproveitar essa frigideirinha e vou jogar um fio de azeite, tá? A frigideira já está quente, eu já dei uma aquecida nela, tá? Em casa você
pode pôr numa frigideira um pouco mais quente. E aqui eu vou mexer, ó. Tá? Ele vai ficar amarronzado. Por quê? Como eu vou mandar no forno ainda, então ele não tem necessidade de ficar extremamente, vamos dizer, muito esturricado. Porque o salmão, se ele fica muito esturricado, ele fica muito seco. Então, como eu vou mandar no forno ainda, eu só vou deixar ele mudar de cor, que ele vai ficar amarronzado. Repousando, você temperou o salmão então com ervas finas, Sal, o suco do limão e suco de limão, tá? Lembrando que eu podia estar fazendo isso com bacalhau, podia estar fazendo isso com peixe branco, com St. Peter, como eu quisesse. Tá? Enquanto dá mais uma refogadinha aqui, eu vou mostrando para você. Então, aqui, ó, enquanto refoga ali, eu pego o meu crepe. Eu disponho eles. Então, Tati, essa receita de 3 xícaras de farinha, a completa, ela me dá 30 a 35 lâminas. Certo. Tá? Nessa frigideira aqui que a gente está utilizando. Nessa frigideirinha. Perfeito. Essa feita assim vai me dar uns 10 crepes, mais ou menos. 10 a 11 crepes. Tá? Feito com uma xícara de cada ingrediente. Justamente. Tá. Quer dizer, eu quis ensinar também com menos, porque às vezes a pessoa só em duas, né, em casa. Às vezes é só um casal, ou de repente uma pessoa que mora sozinha também consegue fazer, né? Justamente. A receita. Ó, aqui, então eu ponho no cantinho, porque eu vou fechar o crepe na forma de triângulo, que a gente chama de leque, tá? Por que que eu ponho o requeijão primeiro? Para justamente me segurar os cubinhos de salmão, para não ter perigo de a hora que eu fechar ele escapar, tá? Olha, eu particularmente gosto do salmão bem pouco refogado. Por quê? Porque no forno depois ele vai chegar e fora isso, eu particularmente gosto do salmão um pouco mais, vamos dizer, ao ponto menos, não tão passado. Mas em casa você faz como a sua preferência. Ele não precisa ficar dourado, porque ele vai ficar no recheio. Então o suficiente é só cozinhar mesmo. Aqui então eu pego o meu salmão. Em casa você pode deixar um pouco mais se você quiser, tá? Ó, agora já tá fazendo barulhinho, já tá bom. Então aqui eu já vou rechear. Certo. Primeiro colocamos o requeijão, agora o salmão. Aí aqui o salmão eu vou fazer o seguinte, eu ponho em cima mesmo do meu requeijão, tá vendo? Eu capricho, porque eu acho que é legal, fica bem caprichado no salmão. Agora, eu já fiz com bacalhau. Semana Santa eu fiz com bacalhau, ficou maravilhoso. Imagino. Agora, esse de salmão aqui, com o requeijão, ele fica muito gostoso com molho de fungo também. Que seria a mesma base que eu fiz do molho de queijo, só que eu pego e acrescento o fungo hidratado. Certo. Tá? Agora aqui qual que é o segredo? Nós chamamos de crepe, conhecido assim popularmente como panqueca. Tá. Qual que é a diferença do crepe? O crepe eu estou usando água, não estou usando leite. O crepe é mais fino, mais delicado. Então essa é a diferença básica para panqueca. Panqueca geralmente é uma massa feita com leite e é um pouco mais grossa. Tá. Entendeu? O crepe é fininho com água. E... Recapitulando, aproveitar mais uma vez, então, a massa. 3 xícaras de farinha de trigo, 3 xícaras e meia de água, 3 ovos, uma pitadinha de sal, uma pitadinha de açúcar. Quem quiser diminuir a receita, é só usar 1 xícara de farinha de trigo, 1 xícara de água, 1 ovo e a pitadinha de sal e açúcar. E mudar a cor, vai usando, porque você compra especiarias, né? Na casa de especiarias você encontra pó de beterraba, pó de espinafre, pó de cenoura, enfim, esses pós todos que dão cor. Então eu posso usar tanto o pó como a água da beterraba, enfim. E para uma versão doce, a canela, né? A canela fica maravilhosa. Eu faço com gostoso. banana e nozes. E sirvo com calda quente de chocolate e sorvete. Fica maravilhoso. Ai, que delícia! Então essa massa, ela é básica e ela serve para várias coisas, inclusive para fazer a lasanha de massa de crepe. Ao invés de usar a massa comum, tradicional, você usa essa massa para fazer a lasanha. Ai, adorei a ideia. Fica muito legal,
entendeu? Eu também tenho um outro E segredo. deve ficar leve, né? Imagino que Justamente. fique uma Tem receita. um outro segredo que eu faço. Eu pego um negocinho de metal desse, Tá. ou de cerâmica que possa ir no forno, e põe assim na assadeira, desse jeito, ó. Certo. E asso. Isso vira uma cestinha de crepe. Para mim rechear com salada, rechear com o que eu quiser. Que legal. Entendeu? Então eu mando pro forno até ela ficar bem dourada. Ela vai ficar uma casquinha mesmo. Então você vê que com crepe eu faço milhões de coisas, E né? mesmo a versão doce, a gente coloca ali uma bolinha de sorvete. Perfeito. E aí, Fica ótimo. alguma fruta. Ai, gente. Olha, o segredo para dobrar. Eu vou dobrar em forma de leque, que eu chamo. Tá? Ah, dobrou um. Ó, dobra aqui, tá? E faz assim. Certo? Certo. Eu dou essa apertadinha aqui para ele não sair. E aqui eu faço o seguinte, ó. Eu pego o meu refratário e jogo um pouquinho de molho no fundo. Lembrando o nosso molho de queijo, nós utilizamos 100 ml de vinho branco suave, 200 gramas de requeijão, 100 gramas de parmesão ralado e 500 ml de creme de leite. Ó, eu ponho aqui, né? E o outro põe assim. Então, por exemplo, se é um refratário maior, eu vou pondo ele sempre com um biquinho em cima assim, Tá. para dar esse joguinho que fica bonito. Aí aqui eu pego e acrescento. Eu não cubro o crepe, porque eu gosto que ele apareça. Então o que eu faço? Eu jogo no meio aqui assim, ó. Tá vendo? Olha que lindo. E pego o meu parmesão que sobrou e jogo aqui. Se eu tiver no meu forno aquela parte que gratina em cima, é só mandar e gratinar. Tá. Entendeu? Por quê? Porque como já está tudo praticamente pronto, ele aquece rápido. Se eu não tiver como gratinar, eu mando para o forno comum, a temperatura média, até derreter esse queijo. Legal. Tá? Eu trouxe um pronto para nós. Ai, você falou tudo que eu queria ouvir, Fernando. É, Eu tava pra naquela vocês verem. expectativa. Olha, tá quentinho. Ai, que lindo Gente isso. do céu. Olha que espetáculo. Não é? O prato é lindo, é um prato simples, muito rápido. Você demora aí, vamos dizer, uns 40 minutos para fazer esse prato. Isso servido com uma salada, fica maravilhoso. Tudo de bom. Não precisa de mais nada para acompanhar, entendeu? Só uma salada sinfata, com folhas, legumes, já fica suficiente. A apresentação do prato você arrasou. Adorei aprender a dica da massinha do crepe. É uma massa versátil, a gente pode fazer versão doce ou salgada. Mas agora eu tô curiosa em relação ao sabor dessa combinação de ingredientes. Vamos ver aqui, ó. Então vamos acabar com essa minha curiosidade. Aproveita e deixa em casa todo Olha, mundo por com que- água na boca. Por que eu ponho o molho embaixo? Eu ponho o molho embaixo, que é justamente para não grudar, tá? Porque se eu não puser o molho por baixo, ela gruda no E refratário. o peixinho ali que delícia. Ó. Vamos lá, hein? Prova. Agora é a É a prova. prova. Gente, Ele é bem leve, suave. A massa fica muito leve. eu amo o meu trabalho. Eu adoro o que eu faço. Bom, Fernando. Gente, vou ser obrigada a repetir. Está muito bom. Ai, eu quero o queijinho daqui. Que delícia que fica essa massa, Fernando. não é? Super leve. Agora, ela colorida, ela fica muito legal. Porque eu também uso o seguinte, eu faço ela vermelha com beterraba e depois eu recheio com salpicão para servir como salada. Gente, uma ótima sugestão para você fazer em casa. Tenho certeza que vai agradar o paladar de todo mundo. E essa combinação, salmão, adoro. Essa massinha de crepe, esse creme seu, uma Uma delícia. delícia, né? Um creme coringa também, né? Esse molhinho. Justamente. Olha, tem que agradecer, dar beijo.
Obrigada, como Obrigadão. sempre. Um arraso aqui no quadro Bom Sabor. Já vai pensando na próxima receita. A gente adora variar o cardápio. E você de casa, não passe vontade. Faça hoje mesmo. Eu vou aproveitar isso que tá quentinho, uma delícia.